Fala galera, beleza? Professor Denis chegando aí, né, com essa super revisão. A revisão vale tudo para você que vai fazer prova da Polícia Militar de Alagoas nesse fim de semana, esse domingão aí. Então, prova que eu vou trazer para vocês aqui nessa nossa revisão, nossas apostas finais, né, aquilo assim que é mais cobrado pela banca CESP nas provas da Polícia Militar de Alagoas, nas últimas provas, e também, assim, assunto recente que a banca gosta de cobrar na parte de raciocínio lógico matemático, beleza? Então você que não é inscrito no canal, se inscreva, né, deixe seu like nessa bagaça aí, você pode filtrar aqui no canal várias dicas específicas, né, e também aqui dentro do nosso curso, né, dicas específicas aí, ponto a ponto, você revisar aquilo que você ficou na maior dificuldade aí para a sua prova, e você tentar buscar esse gás final nesses últimos dias aí, né, para tentar gabaritar e buscar aí, né, pelo menos as minhas questões de raciocínio lógico, quer que você gabarite isso aí e buscar a sua sonhada aprovação, beleza? Conte conosco, estamos juntos aí, vamos entrar arregaçando. Aqui, gente, é um pouco na correria, por quê, né? Porque nós estamos trabalhando aqui revisão mesmo, a gente, a pessoa está acelerada, mas tem que ser, né? Eu tenho que tentar nesse tempo aqui passar o máximo de questões possíveis para vocês aqui. Se eu conseguir, através dessa revisão rápida aqui, te dar uma ou duas questões a mais na sua prova e te colocar nas vagas, show, é o nosso objetivo aqui, beleza? Então fique ligado no nosso canal aí, faremos correção de prova e tudo mais aqui, né? Se inscreva, deixe seu like nessa bagaça, compartilhe nessa dica aí para os seus amigos. Então vamos logo no que nos interessa aqui, revisão de raciocínio lógico matemática para a Polícia Militar de Alagoas, é o nosso vale tudo, as nossas apostas finais aí para essa prova, né? Cada professor da disciplina vai passar aqui sobre esse assunto. O edital engloba esses assuntos aqui, né? Mais uma vez. Nas últimas provas, gente, na prova 2017 e 2018, vieram 5 questões de raciocínio lógico matemático e na 2018 veio 4 questões de raciocínio lógico matemático. Então, nessa prova agora de 2021, eu acredito que deve manter a mesma média. Né? Mantendo a mesma média aí, né, para essa prova, né, como que nós vamos trabalhar esses assuntos dos que foram mais cobrados aqui nas últimas provas, beleza? E automaticamente esses assuntos que eu falar aqui serão os mais cobrados recentemente pela banca, né, CESP aí nas suas provas recentes aí do ano 2020 e 2021, beleza? Então vamos lá então, primeiramente já quero entrar aqui naquele assunto assim que é importante, foi questão, salvo engano, da prova 2017, vamos trabalhar algumas das últimas questões também aqui, mas eu quero falar um pouquinho para vocês aqui sobre sequências, padrões numéricos, né? Quando eu falo de padrões numéricos, você já tem que lembrar direto o seguinte, de PA e PG, beleza? Progressão aritmética e progressão geométrica. Lembra disso, principalmente PA, que é uma das partes mais cobradas. Né? O que é PA e PG, essa sequência numérica aí? Né? Você vai lembrar lá uma sequência numérica, vou chamar aqui de A1, A2, A3, até chegar lá no enésimo termo. Né? Eu tenho o A1, o A2, o A3 aqui na minha PG. Você, primeiramente, você tem que saber o seguinte, a questão de sequência numérica, você tem que saber, opa, essa questão aqui eu resolvo ela com PA ou PG. Mas como que eu vou saber diferenciar a PA da PG? Né? Você vai observar que a PA, ela cresce ou decresce, ela se mantém sempre de uma forma linear. E a PG, ela sempre tem uma ascensão, ou né, um crescimento ou um decrescimento de forma exponencial. Então essa é a parte que você já ajuda a diferenciar, beleza? E no seu edital está assim, padrões numéricos. Padrões numéricos é a sequência numérica, sequência PA ou PG, principalmente. Então, uma PA, né, o que você precisa colocar em mente aí? Em uma sequência numérica é uma PA, para você achar qualquer um dos termos da sequência, então vamos imaginar, eu tenho que ir A1, A2, A3, até no enésimo termo, né? Vou chamar de AN aqui no caso, vou até colocar ele aqui, ó, o enésimo termo, tanto na PA como na PG. A PA, né, para você achar a razão da PA, que eu chamo de R, razão, vou colocar aqui, ó, razão da PA, a razão de existência da PA, sempre você pega um termo menos o anterior. Então, por exemplo, se eu pegar o A2 menos o A1, dá o mesmo resultado que o A3 menos o A2, dá o mesmo resultado que o A100 menos o A99, dá o mesmo resultado que o A1000 menos o A999. Então, a razão da PA, né, na progressão aritmética, é sempre um termo menos o anterior. A razão na PG vai ser um termo dividido pelo anterior. Então a razão aqui na PA, ela é chamada pela letrinha R, né, só para a gente diferenciar. Letrinha R é a razão. Aqui na PG, a razão ela é chamada de letrinha Q, só para diferenciar uma da outra. Então a razão aqui, ó, ela é um termo dividido pelo anterior. Ou seja, se eu pegar o A2 e dividir pelo A1, dá o mesmo resultado que o A3 pelo A2, dá o mesmo resultado que o A100 pelo A99, e assim vai.
Então, isso aqui já ajuda você a trabalhar algumas questões de PA e PG, certo? Razão da PA é um termo menos o anterior, razão da PG é um termo dividido pelo anterior. Então, vou pegar um exemplo de PA aqui, ó, só para a gente trabalhar ela rapidamente. Ó. 4, 7, beleza? 1, 4, 7, 10, 13 e vai embora infinitamente. E uma PG, vou pegar aqui, por exemplo, ela vai estar o 3, 12, 3 vezes 4, 12, 48, beleza? 3, 4, 12, 48, 4, 48, dá 134 vezes 8, 24, 36. Só para pegar aqui, gente, para ficar bem certinho, 3, 192 e vai embora. Vou pegar uma PG bem pequena aqui, bem simples. Se você observar, ó, qual a diferença de um para o outro? Por que um é chamado de PA, cresce de forma... As duas são crescentes, né? Uma cresce de forma linear, outra de forma exponencial. Se eu observar aqui, a razão dessa minha PA, ela é um termo menos o anterior. A razão aqui vai ser 3. Ó. Se eu pegar um termo menos o anterior, dá 3. Na PG, se eu pegar um termo menos o anterior, 12 menos 3, vai dar quanto? Dá 9. 48 menos 12 não dá 9. Então, isso não é uma PA, é uma PG por quê? A razão dela que ela é um termo dividido pelo anterior, que no caso dá 4. Beleza? Dá 4. Então, aqui ó, é um termo dividido pelo anterior. Beleza? Então, a razão da PA é sempre localizada por um termo menos o anterior. A razão do PG é um termo dividido pelo anterior. Aí, para você achar, né, o termo geral da PA, beleza? O termo geral da PA e o termo geral da PG. Beleza? O termo geral, achar um termo qualquer. Então, vamos imaginar que eu tenho essa minha PA, eu quero achar aqui o 30º termo. Aí você vai vir somando um por um? Não. Você vai vir somando 3 aqui sempre, até chegar no 30º termo, vai dar mais trabalho. E a mesma coisa da PG. Se eu quiser que o 20º termo, vou vir sempre multiplicando por 4, vai dar mais trabalho. Então, termo geral de qualquer uma delas. Termo geral. Ou seja, eu quero achar qualquer termo da PA ou da PG. Vão lembrar? Termo geral da PA, o AN, que é o termo geral, é o A1, mais o número de termos menos 1, vezes a razão. AN é igual a 1, mais N menos 1, vezes a razão. Esse aqui é o termo geral da minha PA. E se eu quiser o termo geral da PG, professor? Termo geral da PG. AN é igual a 1, vezes Q elevado a N menos 1. Então, aqui é o termo geral da PG. Beleza? AN é igual a 1, vezes Q elevado a N menos 1. Então, esse é o termo geral, certo? Termo geral da PA e termo geral da PG. Então, se eu quero qualquer termo dentro da PA ou da PG, você localiza sempre por essas formulazinhas aí. Lembrando que o AN é um termo geral, beleza? O A1 é o primeiro termo, o N é o número de termos, o R é razão aqui na PA e o Q é razão na PG. Só para diferenciar um do outro aí. Certo, pessoal? Isso aí não pode ficar na dúvida. Não pode ficar na dúvida, ok? Não pode ficar na dúvida isso aí. Agora eu quero pegar a soma dos termos, que é importante, soma dos termos. Para a gente revisar rapidamente que também se levar isso para sua prova. Soma dos termos. Se eu quero pegar a soma dos termos de uma PA, soma do N termos de uma PA, o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Você pega o primeiro termo mais o último termo, multiplica pelo número de termos e divide por 2. Certo? Agora, se for na PG, soma dos N termos de uma PG é o A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Esse aqui é a soma dos N termos de uma PG. Aí você tem que lembrar o seguinte, tem um detalhezinho seguinte. Qual a diferença? Né? Aqui eu tenho quando a minha razão, né? Nesse caso aqui, quando a razão ela é maior do que 1, nesse caso, quando a razão Q é maior do que 1. Maior do que 1. Agora, se a razão for maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, ela for diferente, não estiver nesse intervalo aqui, se for, posso colocar o seguinte, você vai fixar só esse aqui, que esse aqui é o pouco usado, muito difícil isso aqui cair na sua prova. Até mesmo a soma dos termos da PG, muito difícil cair na sua prova. Mas você vai lembrar, se a razão da PG estiver entre 0 e 1, você vai lembrar que a soma dos N termos de uma PG, com razão entre 0 e 1, só você pegar o A1 sobre 1 menos Q. Beleza? O A1 é o primeiro termo,
sobre 1 menos Q, que é a razão. Mas eu falo com vocês, para a sua prova, você tem que sofrer mais com isso aqui, ó. Soma dos termos da PA e o termo geral da PA, que isso é o mais cobrado. PG nem tanto, beleza? Então não sofra tanto com o PG, mas eu tenho que mostrar para vocês as diferenças dos dois para você levar isso para sua prova no fim de semana. Certo? Então vamos só trabalhar uma questãozinha aqui das últimas provas, salvo engano, essa questão aqui, por exemplo, é da PM Alagoas, acho que é de 2017, falou assim, ó, Manuel, candidato ao cargo de soldado combatente, considerado apto na avaliação médica das condições de saúde física e mental, foi convocado para o teste de aptidão física, ou seja, para o TAF, em que uma das provas consiste em uma corrida de 2.000 metros, em até 11 minutos, beleza? 2.000 metros até 11 minutos. Como Manuel não é atleta profissional, ele planeja completar o percurso no tempo máximo exato, ou seja, pretende completar no máximo com 11 minutos, aumentando de uma quantidade constante a cada minuto a distância percorrida no minuto anterior. Ou seja, nesse caso, se Manuel, seguindo o seu plano, correr 125 metros no primeiro minuto, então vamos imaginar, primeiro minuto, ele vai correr 125 metros. E aumentar 11 metros a distância percorrida em cada minuto anterior, ele completará o percurso no tempo regulamentar igual a quanto? Ou seja, no primeiro minuto, 125. No segundo minuto, ele vai aumentar 11 minutos, vai para 136. Então, no segundo minuto, ele corre 136 metros. No terceiro minuto, ele só corre 147. E assim vai embora. No quarto minuto, ele vai correr mais 11. 158. E vai embora. Beleza? No quinto minuto, ele vai correr 169 e vai embora. Até chegar lá no 11º minuto, né? Nos 11 minutos. Aí o que o exercício falou para nós? Ó? Seguindo o plano, se eu observar aqui, ó, o Manuel está formando aqui uma PA de razão igual a 11, né? Que sempre aumenta a 11. Se eu pegar cada termo menos o anterior, a razão é 11. Então, ó, seguindo o seu plano, correr 125 metros no primeiro minuto e aumentar de 11 metros a distância percorrida em cada minuto anterior, ele completará o percurso no tempo regulamentar. Será que ele vai completar no 11º minuto, ele vai complementar esse percurso aqui, no tempo regulamentar, somando esses tempos aqui, esses metros que ele vai correr? Será que vai dar os 2.000 metros? Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Na verdade, eu posso fazer a soma dos termos, só que primeiro eu vou achar o 11º termo. Para eu não precisar vir somando de 11 em 11, eu vou achar aqui o A11, julgando na fórmula do termo geral. Qual que é a fórmula do termo geral? A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, eu vou achar aqui o A11 primeiro. Então, o A11 será o A1 aqui, que é 125, mais o número de termos, que é 11, menos 1, vezes a razão, que também é 11, né? Porque ele quer completar em 11 minutos. Então, o A11, o que ele vai correr lá no 11º minuto, vai ser 125, mais 10, né? 11 menos 1 dá 10 vezes 11, que vai dar 110. É isso? 10 vezes 11 dá 110. Então, lá no 11º minuto, ele vai correr 235 metros. Então, aqui, no final, essa minha PA vai ser 235 metros. Se eu somar os 11 termos dessa minha PA agora, será que vai dar 2.000 metros? Vamos ver? Soma dos 11 termos. Vamos ver? Como que é a soma dos N termos de uma PA? O A1 mais o AN vezes N sobre 2. Então, a soma dos 11 primeiros termos vai ser o A1, que é 125, mais o AN, que é 235, vezes o número de termos, que é 11, dividido por 2. Então, a soma dos 11 termos serão 125 mais 235 vai dar 360, vezes 11 dividido por 2. Então, aqui eu posso dividir 360 por 11, vai dar 180 vezes 11. 180 vezes 11 dá 180 vezes 10 dá 1.800, 1.800 com mais 180, 1.980. Olha só, a soma das distâncias vai dar 1.980. Ou seja, com 11 minutos, fazendo o percurso nesse formato que o Manuel programou, ele com 11 minutos você vai correr 1.980 metros, vai dar certinho. Então ele completará o percurso no tempo regulamentar. Está certo. Show? Ah, professor, mas eu poderia muito bem vir somando de 11 em 11 e depois somar tudo. Sim, mas se você usar PA, você vai ganhar um tempo na questão aí. Beleza? Então nós trabalhamos aí progressão aritmética, uma questãozinha aí da PM Lagoas de 2017, Banca CESP, para vocês. Outro assunto importantíssimo, gente, análise combinatória e probabilidade.
O que eu quero falar de análise combinatória dos assuntos, mais cobrados pela prova? Presta atenção, análise combinatória é contagem de possibilidades, não é isso? O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, além de todos os assuntos de análise combinatória? O que você tem que levar para sua prova, principalmente pela banca CESP? Saber diferenciar arranjo de combinação. Essa é a revisão final aqui para a análise combinatória. Arranjos, lembrando que arranjo de n elementos escolhe P, é n fatorial sobre n menos P fatorial. Isso aqui é o arranjo de n elementos escolhe P. A combinação de n elementos escolhe P é n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. De análise combinatória, um dos assuntos mais cobrados pela banca CESP é a diferença das questões que utiliza combinação e arranjo. Como que eu vou saber diferenciar se aquela questão que me impede a contagem de possibilidades, eu utilizo arranjo ou combinação? Arranjo ou combinação é quando de um grupo maior você vai escolher grupos menores. Grupo maior você vai escolher grupos menores. Nesses grupos menores que eu vou escolher, certo? Nesses grupos menores que eu vou escolher, a ordem importa. A ordem que eu vou escolher os grupos importa. Se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. Lembra disso? Beleza? Então, esse é o macete para você diferenciar um do outro. Talvez você nunca viu isso. Ó. Você vai saber que se a ordem importa, é arranjo. Se a ordem não importa, é combinação. Matou a questão aí. Beleza? Agora, probabilidade. Sem você sofrer muito para sua prova, você vai lembrar comigo o seguinte. Probabilidade é uma fração. Probabilidade de um evento A acontecer. Você vai lembrar o seguinte na sua prova. Probabilidade é o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Lembra disso? Isso aqui, gente, é revisão para você ganhar uma questãozinha na sua prova. Porque esses dois assuntos aqui são um dos assuntos mais cobrados pela banca CESP. Você que já resolveu as questões das últimas provas da Polícia Militar de Alagoas, você sabe que isso aqui é muito cobrado. Arranjo, combinação e probabilidade, né? Que é a parte de análise combinatória e probabilidade. E lembrando que a probabilidade, gente, ela pode vir uma resposta lá em fração, por exemplo, pode vir aqui 20 sobre 100, pode vir, né, na fração irredutível, 2 sobre 10, ou 1 sobre 5, ou pode vir na forma decimal, 1/5 é a mesma coisa que 0,20, ou 20%. Então, a sua resposta na probabilidade, ela vai estar nas três possibilidades aqui, ó. Fração, decimal ou percentual. Beleza? Isso tudo é a mesma coisa. Então, a probabilidade é uma fração, é uma razão do que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Isso é o básico. Sem entrar na parte de união de probabilidades, agora já não dá tempo de falar isso mais. Se você é aluno do nosso curso aí, pode buscar, né, e dar uma filtrada nisso, que é assunto importantíssimo, nesses dois tópicos aqui. Beleza? Nós vamos pegar umas questõezinhas aqui para a gente trabalhar elas rapidamente aqui e fechar esse tipo de assunto aqui. Ó. Acerca de probabilidade e estatística, julgue o próximo item. Considere uma urna com 10 bolas numeradas de 1 a 10. Uma pessoa deve retirar aleatoriamente 2 bolas ao mesmo tempo. Ou seja, de 10 vai escolher 2. Nesse caso, a probabilidade de que seja 12 a soma dos números das bolas retiradas é superior a 9%. Primeira coisa, ele quer a probabilidade. Probabilidade é o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Então vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou buscar primeiro tudo que pode acontecer, que a gente fala que é o espaço amostral, né? Tudo que pode acontecer, quantas possibilidades eu tenho de tirar 2 bolas dessa urna, com bolas numeradas de 1 a 10, 2 bolas aleatoriamente, quantas possibilidades eu tenho? Ou seja, de 10 escolhe 2. A ordem importa? Se eu tirar o número 2, ou o número 10, ou o número 10 ou o número 2, a soma vai dar 12 do mesmo jeito. Então a ordem que eu vou tirar não importa. Então é combinação. Combinação de 10 escolho 2, porque aí eu vou saber a quantidade total de possibilidades. Então vamos lá. Ó. Combinação de 10, escolho 2, porque a ordem não importa. Então é 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. Vai dar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, porque eu vou parar aqui porque 10 menos 2 dá 8, né? 2 fatorial é 2 vezes 10 menos 2, que é 8 fatorial. Cortou, cortou.
10 vezes 9 dá 90, dividido por 2 dá 45. Então são 45 possibilidades das 10 bolas eu tirar 2. Agora o que eu quero? Então aqui na minha probabilidade, ó, tudo que pode acontecer são 45 possibilidades. Beleza? São 45 possibilidades. Agora eu vou buscar o que eu quero. Eu quero que essas duas bolas que eu estou tirando, a soma delas dê 12. Então quantas possibilidades com bolas de 1 a 10 a soma dá 12? É o 2 e o 10. Né? Se eu tirar o 2 e 10. Possibilidade de eu tirar a bola 2 e a bola 10, ou tirar a bola 3 e a bola 9, ou eu tirar a bola 4 e a bola 8, ou eu tirar a bola 5 e a bola 7, ou eu tirar a bola 5 e a bola 7, a bola 6 não tem ela duas vezes, né? Então são essas possibilidades, confere? Tem mais alguma possibilidade de eu tirar duas bolas e a soma dá 12? 2 e 10, 3 e 9, 4 e 8 e 5 e 7. Porque eu estou tirando duas bolas juntas. Então, como a ordem não importa, se eu tirar 2 e 10, 10 e 2 é a mesma possibilidade. Então, o que eu quero aqui? O que eu quero aqui é 4 possibilidades das 45, confere? 4 de 45. Isso que você tem que lembrar. Então, 4 que é o que eu quero. Show? De 45. Se eu dividir 4 por 45, a minha resposta não dá para reduzir mais. Então, tem que dividir 4 por 45. Dá 0,08. 8. Se eu fizer em porcentagem, dá aproximadamente 8,8%. Ou seja, a soma dos números das bolas retiradas, a probabilidade que a soma 12 dos números das bolas retiradas é superior a 9%, não é superior a 9% lá. É 8,8%. Beleza? Então a possibilidade da soma 12 é só 2 e 10, 3 e 9, 4 e 8 e 5 e 7. Show? Fechou? Beleza, tá aí a questão. Então, às vezes, olha só como um bate-papo rápido aqui você vai buscar a questãozinha. Você trabalhou combinação e trabalhou probabilidade. Então, a probabilidade, na maioria das questões, a dificuldade maior dos alunos é chegar nisso aqui, ó. No que você quer e tudo que pode acontecer. Show? Mais uma questão, ó, da PM de Alagoas. De um grupo formado por 10 soldados veteranos, beleza? 10 soldados veteranos e 15 soldados novatos, serão escolhidos aleatoriamente 3 soldados para compor a guarda do quartel durante uma noite. Ou seja, são 10 soldados veteranos mais 15 soldados novatos. Beleza? 10 veteranos e 15 novatos. Escolhendo aí aleatoriamente 3 soldados para compor a guarda. A respeito dessa guarda, julgo o item, próximo item. Então, na verdade, eu quero escolher 3 desses 25 aqui. Show? Aí vamos para a resposta, para a assertiva. A probabilidade de a guarda ser composta, olha só, a probabilidade de a guarda ser composta somente por soldados veteranos é superior a 6%. Então, lembrando que probabilidade é o que eu quero sobre tudo que pode acontecer. Beleza? Acontecer. Lembrando, tudo que pode acontecer é formar a guarda com esses 25 soldados. Então vamos fazer a combinação de 25 e escolhe 3, porque a ordem não importa. Então 25 fatorial sobre 3 fatorial vezes 25 menos 3 fatorial. Que vai dar 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22, né? Porque 25 menos 23 dá 22 fatorial. Sobre o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, vezes 25 menos 3 dá 22 fatorial. Então parei no 22 fatorial em cima e 22 fatorial embaixo, cortei e cortei, vai ficar 25 vezes 24 vezes 23, 25 vezes 24 vezes 23, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, né? Então se eu posso até simplificar, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6, 24 dividido por 6, aqui fica 4. Então 25 vezes 4 dá 100, vezes 3 dá 2.300. Então tudo que pode acontecer na probabilidade, ó, é 2.300 trios de soldados para formar a guarda. Só o que eu quero? Que a guarda seja composta somente por soldados veteranos. Ou seja, dos 10 veteranos, eu vou escolher 3. Então, quantas combinações de 10 escolho 3 que é possível? 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. Olha lá, ó.
vai dar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Sobre 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 10 menos 3 dá 7 fatorial. Então, cortei 7 fatorial com 7 fatorial. O 3, vou simplificar com 9, fica 3. O 2, vou simplificar por 8, fica 4. 4 vezes 3, 12, vezes 10, 120. Então, o que eu quero são 120 possibilidades. Cortei 12, o 0 com 0 ficou 12. Vou colocar aqui, ó. Só diminuir aqui, ó. 120 por 2.300. Vou cortar 0 com 0, ficou 12 sobre 230. Simplificando aqui por 2, vai ficar 6 sobre 115. Dá por 3? 5, 6, 7. Não dá por 3, né? Então, 6 dividido por 115, se você fizer 6 dividido por 115, vai dar 0,52. Então, a probabilidade vai dar 0,52. Que em porcentagem, multiplicando por 100%, dá... Não, 0,052, né? Desculpa. 0,052. Multiplicando por 100% dá 5,2%. O exercício falou para nós, a probabilidade da guarda ser composta por soldados e veteranos é superior a 100%? Não é superior, é inferior. Está errado. Pessoal, então eu estou mostrando para vocês a importância desse assunto para a sua prova. Análise combinatória de probabilidade. Você que vai fazer prova da Polícia Militar de Alagoas, você tem que estar afiadíssimo nessa parte aí, principalmente de análise combinatória ali dentro de arranjo de combinação e a probabilidade, o basicão de probabilidade. O que vai te pedir de probabilidade é isso aí. O que eu quero é sobre tudo que pode acontecer. Beleza? É só para chamar a atenção de vocês para esse assunto aí. Certo? Então agora eu quero trabalhar a parte de trigonometria. Vamos entrar um pouco em geometria aqui para a gente dar sequência. Olha só. Principalmente trigonometria no triângulo retângulo. O que é a trigonometria no triângulo retângulo, gente? Lembrando que o triângulo retângulo é um triângulo reto. Nesse triângulo retângulo, o lado oposto é um ângulo reto. O lado oposto a um ângulo reto eu chamo de hipotenusa. Hipotenusa. E os outros dois lados são os catetos. Então aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho outro cateto. Certo? E lembrando, num triângulo retângulo, eu sempre aplico o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui é importantíssimo para a sua prova, gente. Trigonometria no triângulo retângulo. Eu preciso que você leve isso aqui, porque a banca certa está gostando de cobrar isso aqui ultimamente. Então, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. E se eu pegar um ângulo, uma referência, por exemplo, se eu pegar esse ângulo alfa aqui, ó, esse ângulo alfa, o lado oposto a ele é chamado de cateto oposto. E o outro lado que sobrou vai ser o cateto adjacente. A hipotenusa nunca muda. Adjacente. A hipotenusa nunca muda, porque ela sempre vai estar oposta ao ângulo reto. Então, se eu pego um ângulo como referência, o lado oposto a ele será o cateto oposto. O outro lado que sobra é o adjacente. Se eu inverter aqui, ó, pegar como referência o ângulo beta, o lado oposto a ele, que é o B, passará a ser o cateto oposto. E o que sobrou será o adjacente. Essa é a diferença que você tem que saber na interpretação do exercício. Beleza? Então fique atentos a isso aí. Então a razão trigonométricas, o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos, para você fixar, será sempre aqui, ó, o só catoa. Anota isso aí, pelo amor de Deus, ó. Só catoa. O que é o só catoa, professor? O seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, lá, o seno do ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, o cateto oposto do alfa é o C e a hipotenusa vai ser o A, então é C sobre A. O cosseno, olha lá no só catoa, adjacente sobre a hipotenusa. Então o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa é o B e a hipotenusa é o A. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Pessoal, leve isso aqui para sua prova, lembrando sempre dos ângulos notáveis, né, de 30, 45 e 60 graus. Você tem que saber a tabelinha dos ângulos notáveis, dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. Beleza? 30, 45 e 60 graus. Você tem que saber isso aqui para sua prova. O exercício exigir, você tem que saber construir essa tabelinha, certo? Onde você vai falar o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Seno, o cosseno e a tangente. Você tem que saber desses ângulos notáveis, que é os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Se houver necessidade, você faz lá no cantinho da sua prova. Como que eu acho
o seno de 30, 45, 60 graus. Tabelinha, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2. Raiz onde não tem 1. Raiz aqui, raiz aqui. Raiz no 3, raiz no 2. Raiz do 1 não precisa, porque raiz de 1 é 1 mesmo. Então, o seno de 30, 45, 60, você joga na tabelinha dos ângulos notados 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, raiz onde não tem 1. E a tangente, se você não lembrar que é raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, você faz o quê? Você pega o seno e divide pelo cosseno. Se você pegar o seno de 30 e dividir pelo cosseno de 30, você vai achar o resultado da tangente de 30. Beleza? Eu sempre falo isso com meus alunos. Se não lembrar que o seno de 30, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3, né, o que você faz? Você divide o seno pelo cosseno que você vai achar. Então, pessoal, fica atento a esse assunto aqui, que isso aqui pode te ajudar em alguma questão, principalmente para interpretar questões de geometria espacial, geometria plana. Beleza? Show? Leva isso aqui para sua prova na mente aí. Geometria plana, eu quero revisar rapidamente aqui a área das figuras planas, que isso aqui é cobrado. A área de um retângulo ou de um quadrilátero qualquer é a base vezes a altura. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. A área de um triângulo qualquer, base vezes a altura sobre 2. Então, a base vezes a altura do triângulo aqui, dividido por 2. Se for um ângulo reto, né? Se for um triângulo retângulo, né? Você pode pegar aqui um lado como base e o outro como altura. Mas é o basicão de um triângulo qualquer. Se for um triângulo equilátero, que tem uns 3 lados iguais, lembrando que a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? O trapézio, que é um outro quadrilátero, eu pego a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Então, a base maior do trapézio mais a base menor vezes a altura sobre 2. A área de um hexágono regular, ela é a área de 6 triângulos equiláteros. Um hexágono regular, viu, gente? Ele se divide em 6 triângulos equiláteros. Então, quanto que é a área de um triângulo equilátero? Não é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4? Então, a área de um hexágono regular é 6 áreas de um triângulo equilátero. 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E eu simplificando isso aqui, ó, 6 e o 4 por 2, vai ficar 3 sobre 2, né? Então vai ficar 3L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, é o que está falando aqui. Ó. Você não vai fixar isso aqui, então você lembra disso. Ó, que a área de um hexágono regular, ela é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E a área do círculo é πr ao quadrado. Lembrando que o comprimento desse círculo, que é essa corda aqui, ó, o comprimento é 2πr. O diâmetro do círculo é 2 vezes o raio, não é isso? 2 vezes o raio. Lembra disso também. Então, essa interpretação aqui para a gente dar uma passada, uma revisada rápida, que você pode precisar. E para a gente não esquecer também da geometria espacial. Geometria espacial, né, pessoal? A geometria dos sólidos. Né, geometria dos sólidos geométricos. Principalmente os prismas, que o CESP gosta de cobrar aí nessas provinhas de PM espalhadas pelo Brasil. Inclusive PM Alagoas. Então, olha só. Quando eu falo aqui de prisma, né, você tem que lembrar dos prismas aqui, mas principalmente desses dois prismas aqui, ó, do paralelepípedo e do cubo, que são um caso particular dos prismas aí. Lembrando que prisma são figuras sólidas, que têm sempre 2 bases, essas bases são iguais, pode ser qualquer polígono, a base pode ser qualquer polígono, e as faces laterais desse prisma sempre serão paralelogramas, né? Retângulos ou quadrados ou algum paralelogramo, dependendo do prisma. E para eu achar o volume de qualquer prisma, você pega a área da base dele e multiplica pela altura. E a área total do prisma, é a área da superfície total, você acha a área de uma base, multiplica por 2, porque são 2 bases, e soma com a área lateral. Então, a área total vai ser 2 áreas da base mais a área lateral. Beleza? 2 áreas da base mais a área lateral. Então, volume de qualquer prisma. Área da base vezes a altura. Então, a base, se for um triângulo, a área de um triângulo vezes a altura. Se for um prisma reto, melhor ainda. Prisma pentagonal, a área de um pentágono vezes a altura. Prisma hexagonal, a área de um hexágono vezes a altura. Prisma quadrangular, a área de um quadrado vezes a altura, é o volume. E a área total sempre é a 2 áreas da base mais a área lateral.
E o paralelepípedo, que é um prisma, né, de forma específica, paralelepípedo reto retângulo, o volume dele, se eu fizer área da base, que é esse retângulo aqui, vezes a altura, vai ser A vezes B vezes C. Lembrando que um paralelepípedo, o volume dele é a área da base vezes a altura, ou comprimento vezes largura vezes altura, que é a mesma coisa. E a área total do paralelepípedo, se eu pegar a soma das áreas de todas as faces, vai ser 2A vezes B, mais 2A vezes C, mais 2B vezes C, ou seja, todas as faces aqui, elas são duplicadas, né? Essa base AB, ela está embaixo e está em cima. Essa face lateral aqui, BC, ela está aqui e está aqui. Essa face frontal aqui, né, AC, ela está aqui na frente e está lá atrás. Então, por isso que é 2 vezes cada face dessa. E o cubo, que também é um prisma, se eu fizer área da base vezes a altura, o volume dele é a mesma coisa que eu vier aqui fazer aresta ao cubo. E a área total do cubo é 6 vezes a área de um quadrado. Então lembra disso, 6 vezes a área de um quadrado. Show? Isso aqui, gente, para a gente dar uma relembrada para a sua prova. Dando uma passadinha também em cilindro. Lembrando que o cilindro, ele é um sólido geométrico, a sua base sempre serão círculos, beleza? E para eu achar o volume de um cilindro, a mesma coisa o volume do prisma, área da base vezes a altura, lembrando que a base do cilindro sempre será um círculo, que a base, então, a área será πr ao quadrado. Então, eu posso falar que o volume de um cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. E a área total do cilindro é a mesma coisa, 2 áreas da base mais a área lateral. Lembrando que a área lateral do cilindro, quando eu planifico ele, a face lateral é um retângulo. Então, essa face lateral do retângulo, o comprimento do retângulo aqui, ó, é o comprimento do círculo da base. Que o comprimento do círculo da base é 2πr. Então, por isso que está falando para mim que a área lateral é 2πr vezes h, que é a altura. Né? Aqui é a altura. Então, aqui é 2πr, que é o comprimento do círculo, e a altura h. Então, aqui eu tenho a área total, a área lateral de um cilindro. Beleza? Então, a área total do cilindro é 2 áreas da base, lembrando que a área da base é πr ao quadrado, vezes a área, mais a área lateral, que é 2πr vezes h. Então, é só substituir esses valores. O cone, o volume do cone, ele é 1/3 da área da base vezes a altura. Lembrando que o volume, o cone, ele é, se ele for um cone, né, tirado de um cilindro, por isso que o volume dele é 1/3 do volume do cilindro. Lembrando que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, esse cone aqui, ó, para eu achar o volume dele, é só fazer 1/3 da área da base vezes a altura. E lembrando que no cone eu tenho sempre esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, no meu cone reto, que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, onde hipotenusa ao quadrado, que no caso aqui é a geratriz ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Show? Lembrando que a área total do cone é a área da base mais a área lateral. Lembrando que a área lateral do cone é essa pizza aqui, né? Que a área lateral é π vezes o raio vezes a geratriz. Π vezes o raio da base é a geratriz. Então, se você precisar da área total, você precisa também da área lateral, né? Além da área da base, que é πr ao quadrado, você vai fazer a área lateral, que é π vezes o raio vezes a geratriz. Lembrando que raio e geratriz, muitas vezes você vai calcular ele através do teorema de Pitágoras. Beleza, pessoal? Esses assuntos aqui são importantíssimos. Outro assunto que eu preciso falar com vocês aqui é a parte de função do primeiro grau. Função do primeiro grau, gente, é uma função afim, principalmente a interpretação do gráfico. Por quê? A função do primeiro grau ela é do tipo fx igual a x mais b. Se a função UA for positivo, a função ela é crescente. Beleza? Que no caso é essa função aqui, ó, UA positivo. Ela é crescente, a reta sempre vai estar inclinada para a direita. Se o A for negativo, ela vai ser decrescente. E a reta sempre vai estar inclinada para a esquerda, que é o caso desse exemplo aqui. Outro ponto importantíssimo. O gráfico sempre toca o eixo x na raiz, no zero da função. Beleza, pessoal? E ele sempre toca o eixo y no valor de b. Isso é a interpretação que eu preciso que você leve para a sua prova, que vai ajudar você demais a trabalhar as questões. Beleza? Lembrando que o gráfico da função de primeiro grau é sempre uma reta. Lembra disso, por favor. O gráfico da função de primeiro grau é sempre uma reta. Se a reta for crescente, se o gráfico for crescente, a reta vai estar inclinada para a direita. Se o gráfico for decrescente, se a sua função for decrescente, a reta vai estar inclinada para a esquerda.
A reta sempre toca o eixo das abscissas, o eixo x, no zero da função, e sempre toca o eixo y no valor de b da sua função. Então isso aqui ajuda demais você a interpretar algumas questões. Beleza? Eu gosto de dar uma passadinha na parte de função de primeiro grau também, chamando a atenção de vocês. E outro assunto importantíssimo que eu não posso deixar de falar, que é a parte de função quadrática. A função do segundo grau, que ela é do tipo fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c, né, que está aqui embaixo, o que eu vou identificar? Se o a da função, que é que multiplica o x ao quadrado, for positivo, a função ela é crescente, a concavidade é para cima. Se o a for negativo, a concavidade é para baixo. Beleza? Se o a for negativo, concavidade para baixo. Ou seja, função crescente, boca para cima. Função decrescente, boca para baixo. Beleza? Há outro ponto importantíssimo. Quando eu vou achar as raízes da função, eu aplico aqui forma de Bhaskara, que é o delta. Né? A forma de Bhaskara é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E quando eu vou procurar a discriminante delta b ao quadrado menos 4ac, se meu delta der positivo, eu sempre vou ter duas raízes distintas. Ou seja, se o delta é positivo e a função é crescente, o gráfico sempre toca o eixo x em 2 pontos. Se o delta for negativo, eu não vou ter raiz, então o gráfico não toca o eixo x. E se o delta for igual a zero, o gráfico toca o eixo x em um ponto só. O x' é igual ao x duas linhas. Lembra disso? Aqui o x' vai ser diferente do x duas linhas. Aqui não existe x' e x duas linhas. Então, delta positivo, parábola para cima, toca em 2 pontos, parábola para baixo também toca em 2 pontos. Delta negativo, parábola para cima não toca o eixo x, parábola para baixo não toca o eixo x. Delta igual a zero, parábola para cima toca num ponto só e parábola para baixo toca em um ponto só também. Lembrando, isso aqui, gente, é para interpretar algumas questões de banca CESP, né, que a gente trabalha muito dentro das nossas aulas, mas aqui especificamente, né, eu preciso deixar claro para vocês aqui que esse assunto serve muito para a interpretação das questões que nós vamos trabalhar aqui agora. Então, função crescente, parábola para cima, o a positivo, parábola para baixo, o a negativo. Se o delta for positivo, o gráfico sempre toca o eixo x em duas raízes distintas. Se a parábola for para cima ou para baixo, toca sempre em 2 pontos distintos, não importa. Se o delta for negativo, ele não toca o eixo x. E se o delta for igual a zero, ele vai tocar o eixo x em um ponto só. Beleza? Top, isso é importante. Show? Outro ponto importante sobre função afim é sobre a interpretação do gráfico. O gráfico da função crescente, olha só, o a aqui é positivo, a parábola está para cima. O a aqui é negativo, a parábola está para baixo. Só que o que eu preciso reforçar com vocês aqui? O gráfico da função, para você interpretar ele, você não precisa ficar fazendo essa tabelinha. Por quê? Tem alguns pontos notáveis, pontos importantes aqui que você tem que ficar atento. Esse gráfico, ele toca o eixo x sempre no x' e x duas linhas. Ele toca o eixo y sempre no valor de c, certo? E ele faz a curva sempre no vértice, no xv e yv. E como que eu faço para achar o vértice de uma parábola? O x do vértice sempre será menos b sobre 2a. O y do vértice sempre será menos delta sobre 4a. Lembrem disso, pelo amor de Deus, que é uma das partes mais cobradas em prova, é isso aqui, ó. Show? Então, ó, tanto ela positiva ou negativa, você tem esses pontos notáveis aí. Então, seu exercício dela é uma função fx igual a x ao quadrado menos, vou pegar aqui 2x, beleza? Menos 2x menos 3. Uma função crescente. Se eu for tentar descobrir o gráfico, né, um tipo de questão que a CESP cobra, mas só para a gente saber interpretar o gráfico, eu acharia aqui o zero, as raízes da função. Como que eu faço para achar o zero da função? X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Vou achar as duas raízes, eu faço por delta, né, e depois faço forma de Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4ac. O delta aqui será menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O delta aqui será 4 mais 12, que vai ser 16. Achando as raízes, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x é igual menos, o b é menos 2,
mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então as raízes serão, ó, 4 mais raiz de 16, não, 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 dá 3. X duas linhas. 2 menos 4 dá menos 2 sobre 2 dá menos 1. É as duas raízes, ó. Então se eu fosse fazer o gráfico, pontos que eu identificava. Ele toca o eixo X nas raízes, que é menos 1 e 3, mais ou menos aqui. Parábola para cima porque o A é positivo. E se a parábola para cima, ele toca o eixo Y no valor de C, então o C é menos 3, não é? Aqui, ó. Então vai tocar aqui no menos 3. E ele faz a curva no vértice. Se eu for fazer o X do vértice é menos B sobre 2A, então menos 2 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então o X do vértice vai ser 2 sobre 2 dá 1. O Y do vértice menos delta, o delta é 16. Sobre 4 vezes o A, que é 4, o Y do vértice vai ser menos 4. Então, ó, se eu fosse achar o vértice, ó, seria no 1 e no menos 4. Ó, o vértice aqui, ó. Mais ou menos aqui assim, né? Aqui estaria o vértice, ó, no 1 e no menos 4. Aí a parábola está pronta. Isso aqui, gente, é o que você necessita para fazer a parábola. Ó, boca para cima, toca o eixo Y no X1 e no X2, toca o eixo Y, o eixo X no X' e X2', toca o eixo Y no 3, que no caso é o valor de C, e faz a curva sempre no X do vértice e no Y do vértice. No caso aqui o X do vértice é 1 e o Y do vértice menos 4. Essa interpretação aqui ela é importante para você conseguir trabalhar as questões da banca CESP. Então dentro disso aqui eu trago esse resuminho para você levar para sua prova. Que num gráfico de função do segundo grau, a concavidade indica se a palavra é para cima ou para baixo, né? Se o A é positivo ou se o A é menor do que zero. O ponto C toca o eixo Y, que é o verdinho. Os zeros da função tocam o eixo X e o vértice sempre será aqui onde ela faz a curva, né? No X do vértice e o Y do vértice. Show? Beleza? Dentro disso, vamos fazer essa questãozinha aqui, ó, para a gente fechar. Olha o que fala para nós o exercício, ó. Essa última questão fala para nós o seguinte, ó. Uma pedra atirada para cima, com velocidade inicial de 40 metros por segundo de um alto de um edifício de 100 metros de altura. Então vamos pensar comigo aqui, ó. Ela é atirada para cima, beleza? A pedra é atirada para cima. Então, ó, vamos lá. Tem um edifício aqui, ó. Vou desenhar aqui, que eu desenho muito, né? Ó, edifício aqui. Tá lá meu edifício. Aí tem um cidadão aqui em cima do prédio. O prédio tá torto, né? Mas tá bom. O cidadão aqui em cima do prédio, ó. Ó, que ele vai tirar uma pedra. O cara pega uma pedra lá e vai tirar uma pedra. Beleza? Ele atira uma pedra com velocidade inicial de 40 metros por segundo do alto de um edifício de 100 metros. Então o edifício tem 100 metros de altura. A altura atingida pela pedra em relação ao solo, então ele joga a pedra, a altura dela atingida em relação ao solo é dada por essa expressão aqui, ó. Ok? Essa expressão é uma função de segundo grau da altura em relação ao tempo. Então a trajetória da pedra é uma função decrescente, né, porque o A é negativo, a trajetória dela vai ser uma parábola, que vai fazer isso aqui, vai cair no chão. O que o exercício quer saber? A altura máxima da pedra em relação ao solo, não é isso que ele falou? Em relação ao solo. Então, se ele quer a altura máxima em relação ao solo, como ele iniciou de 40 metros por segundo, ele não iniciou do zero aqui, ó, a altura máxima em relação ao solo, eu vou só procurar aqui o Y do vértice. O Y do vértice seria menos delta sobre 4A. Se ele tivesse pedido o tempo que ela atinge a altura máxima, seria o X do vértice, porque a altura está em função do tempo. Então, no caso é o Y do vértice, eu vou achar primeiro o delta, que vai ser, o delta aqui vai ser B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta será 4 vezes 4, 16, 1.600, mais 4 vezes 5, 20. Então, menos 4 vezes 5, 20, vezes 100 dá 2.000, então 3.600 vai ser o delta. Então, o Y do vértice vai ser menos 3.600, dividido por 4 vezes o A, que é menos 5. Então, vai ser menos 3.600.
4 × 16, 0,0 dividido por menos 20. Cortou. Menos dividido por menos dá mais. 360 dividido por 2 dá 180. Pronto. A altura máxima alcançada pela pedra é menor que 160? Não, é maior que 160, porque deu 180 metros. Isso está errado. Show, pessoal? Então, o que eu quero falar com vocês? Esse assunto aqui, gente, é pra gente fechar essa dica de hoje. Eu sei que assim é um pouco corrido, né? Peço até desculpas aí se é um pouco acelerado, mas é acelerado mesmo, porque é revisão. Eu tenho um tempo aqui para passar para vocês assim o máximo de conteúdo possível, mas assim eu espero ter ajudado nessa reta final, beleza? Que você chega aí e eu consigo ter auxiliado um pouco mais nessa aula de hoje, porque eu tenho certeza que nossas dicas aqui no canal ajudou bastante, também nosso curso completo, né, que tem as aulas detalhadas ponto a ponto ali. Show? Então um grande abraço, que Deus ilumine nessa prova aí no domingão. Vale o concurso, vale a aprovação, tamo junto até o final. Beleza? Um abraço, até a próxima, muito obrigado e sucesso sempre.